Perfeito? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos. E que a paz e as bênçãos de Deus estejam com os profetas e mensageiros, todos. E com o último Muhammad, seus familiares, companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Amém. Vamos dar continuidade que nós estávamos falando sobre as quatro grandes escolas de jurisprudência da ciência do Islã. Falamos da primeira, são mais escolas, só que as quatro mais conhecidas que se destacaram. Dentre essas quatro, a primeira, qual que é que a gente falou? Abu Hanifa. Como ele chama? Nu'man bin Bashir. Vocês estão sabendo bem. Vamos falar um pouco da biografia de um homem conhecido como, que é a segunda escola, que na verdade foi aluno do Abu Hanifa através de alunos dele. Não exatamente do Abu Hanifa. Conhecido como Imam. Imam é o líder, o professor, o sábio. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, rahimahullah, que Allah tenha piedade dele. Imam Malik bin Anas foi um grande sábio, um grande jurista, que conhecia de leis, entendeu? E essa história, a vida desses caras, nós devemos saber. Principalmente os nossos filhos têm que saber. Hoje os jovens, se perguntar sobre o youtuber fulano, vocês vão saber quem é. Não é isso? Deixa eu cantar. Influencer, youtuber, são homens, pessoas comuns como a gente. Qualquer um pode ser youtuber. Agora esses sábios são pessoas que estudaram a vida inteira e trouxeram para nós conhecimento, vale ouro, um tesouro grandioso. Essas pessoas nós devemos saber e ser fã delas. Elas viajavam distâncias enormes apenas para colher um dito do profeta, 2, 3 versículos para saber o tafsir, a explicação desses versículos. Eles se dedicavam em busca do conhecimento. E aquele que se dedica por algo, ele consegue aquilo. O Imam Malik bin Anas, conhecido como fundador da segunda escola de jurisprudência, dentre as grandes e famosas, as quatro escolas, certo? Fica normal. A origem do Imam Malik bin Anas, temos que saber o nome dele todo. Como se chama? Abdullah o quê? Abdullah bin Adil Bishri. Você? Muhammad bin Luiz Borges. Você? Não sei. José. Ah, tá, não? É. José Antônio Souza. José bin Antônio. Entendeu? E aqui, a origem dele. Imam Malik bin Anas, filho de Anas. Bin Malik, filho de Malik. Bin Abu Amr, filho de Abu Amr. Al-Asbahani. Asbahani é a tribo Asbahani. Al-Yamani,
al-Yamani, quer dizer que dá origem ao Iêmen, filho de mãe e pai árabes, o Memelik, iemenitas, lá do Iêmen. Você entendeu? Deixa. E Memelik nasceu aonde? Na cidade chamada Medina. Onde que é Medina? Medina, perto de Meca, é o lugar onde o profeta emigrou. Ele nasceu em Medina al-Munawwara. E Memelik nasceu em Medina. E as suas origens retomam a tribo Yamani, de Iêmen, ou chamado de Dhu Sabah. E a sua mãe se chama Alalia bint Sharik al-Azdiya. O Memelik cresceu em uma casa super interessada na ciência, no conhecimento, no estudo do Islã. E na tradição que é a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o vô do Memelik, conhecido como Malik bin Abu Amr, chamava Malik também, foi um dos grandes seguidores e narrou sobre a autoridade do próprio Omar ibn Khattab e do outro Uthman bin Affan e do outro companheiro Talha bin Ubaydillah. Narrou direto deles, que ela esteja satisfeita com eles. Além do pai do Memelik, conhecido como Malik bin Anas, ou conhecido como Anas, narrou o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sob a autoridade do seu próprio pai. Mas a sua preocupação com a hadith ditos do profeta não era muito grande como do próprio avô do Memelik. O pai do Memelik era um pouco menor. Por isso que alguns ditos que o pai do Memelik narrou são conhecidos como os ditos fracos. Agora, quando pega direto do avô, são mais fortes. Entendeu? Embora o pai do Memelik não estivesse preocupado muito com os ditos, a hadith, se aprofundar nisso de uma forma que o qualificasse para que seu filho narrasse a partir dele, da tradição do profeta, o seu avô e seus tios estavam muito atentos e esforçados na ciência de Ahadith, na sabedoria dos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois eram de famílias famosas por essa ciência. O seu próprio irmão, conhecido como An-Nadr, como chama o irmão dele? An-Nadr, também estava esforçado nessa ciência de Ahadith, e ele acompanhou os estudiosos junto, e foi chamado do Imam An-Nadr, porque o seu irmão era mais famoso que o próprio Memelik. Então, devemos entender que Memelik, ele cresceu na cidade Al-Medina, a cidade da imigração, a cidade que o profeta Muhammad emigrou de Meca para Medina, sallallahu alaihi wasallam. E lá foi a fonte de luz, o lar da Sharia, o lar das leis, o lar do Alcorão, aonde o Islã realmente cresceu e brotou. Aonde foi? A capital do Islã, Medina al-Munawwara. Entendeu? Estão comigo? Então, Medina al-Munawwara foi o lugar do conhecimento. O Memelik foi cercado por meios de uma sólida educação científica até se tornar um dos grandes líderes da jurisprudência islâmica. A sua caminhada para o conhecimento começou na jornada em busca de Ahadith, quando tinha 10 anos de idade. Quantos anos ele tinha, Memelik? Quando ele saiu para aprender? A tua idade. 10 anos de idade. Ele começou a ir em busca da sabedoria.
Fica aqui comigo todo mundo. Ele foi diligente em sua busca por conhecimento, tanto que aos 20 anos estava qualificado para dar fátuas, decretos. Com quantos anos ele começou? Com 10. Com 20 anos, ele já se tornou sábio. Ele dava decreto para as pessoas. Ele era procurado por buscadores, por alunos, durante o tempo do califado do Abu Ja'far al-Mansur até a era do Ar-Rashid. Ele foi sincero, na busca pelo conhecimento, pela ciência, por ditos do profeta. E isso ficou claro através de frutos que produziu na ciência dos ahadith. Muitos títulos foram dados em homenagem ao Imam Malik, conhecido como o estudioso do Hijaz. Hijaz onde que é? Meca, Medina. Exemplos do intenso entusiasmo desse grande imam pelo conhecimento que inclui. Ele fez uma pausa de 8 anos para aprender com um grande sábio, ficou ali junto dele, vivendo com ele, conhecido como Ibn al-Hurmuz. Ele voltava para casa de manhã e saía à noite, só para aprender o Islã, só para aprender ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele tinha uma ânsia em buscar conhecimento. Em continuação disso, o ajudaram muito. O Imam Malik se distinguia por sua forte memorização. Ele memorizava rápido as coisas, os ditos do profeta, o Corão. Tanto que ele costumava ir a um lugar chamado Urwa, ou até um sábio, um professor dele conhecido como Urwa ibn al-Musayyib al-Qasim e Abu Salama, e ouvia deles várias coisas, vários aprendizados, aproximadamente entre 50 ditos do profeta durante o dia ou durante a noite. 50 ditos do profeta, e ele nunca confundia um com o outro. Era relatado que às vezes ele nem escrevia, ele memorizava direto na sua memória. Quando chegava em casa, ele passava tudo para o caderno. A inteligência e precisão de observação do Imam Malik tiveram grande impacto em sua busca pelo conhecimento. Ele entendeu quais ditos ele havia memorizado e tinha conhecimento da sabedoria da Sharia, da legislação do Islã, em seus decretos. Ele confiou na regra de trazer benefícios e afastar os males. Então ele se destacou na grande ciência dos ditos do profeta Muhammad e principalmente da jurisprudência. Ficou um grande jurista. Ele foi cercado por estudantes que foram em busca do conhecimento, para que pudessem tirar proveito da sua abundância do conhecimento. Várias pessoas iam depois até Imam Malik para aprender dele. Olha que bonito. Na época dele, havia muitos narradores de ditos do profeta, mas ele se distinguia por extremo ao tornar vários ditos e adotá-los de uma forma fácil e nobre e confiáveis. Ele não aceitava ditos fracos na corrente. Ele só aceitava os ditos de homens confiáveis e de mulheres verdadeiras e confiáveis. Em sua opinião, tinha características e limites. Entre o que foi relatado a este respeito, foi que ele disse: este conhecimento, olha essa frase, Imam Malik falou, este conhecimento de ahadith, de ditos do profeta, é religião. É religião. Então olhem de quem vocês pegam a religião. Não peguem de qualquer pessoa. Profeta Muhammad, quem escutou do profeta? Companheiro fulano, que transmitiu para fulano, que transmitiu para fulano, que transmitiu para fulano, que transmitiu para fulano,
que transmitiu para o avô de Memelik, que transmitiu para o pai do Memelik, que transmitiu para o Memelik. Essa corrente, ele estudava ela. Se tinha uma pessoa que não era muito confiável, brincalhona, esquecia algumas coisas, ele descartava. Compreendeu? Tanto que ele falou, esse conhecimento que vocês estão pegando é religião. Então olhem direito de quem que vocês estão pegando a religião. Quando vocês forem estudar, olhem quem que vocês estão fazendo de professor. Porque o professor é o exemplo. Então pega daquela pessoa que dá o exemplo. Se você vai ensinar alguém, vai ensinar os filhos, vai ensinar os amigos, então dá o exemplo daquilo que você ensina. Era isso que Memelik estava transmitindo. O próprio profeta Muhammad falou num dito, ele falou: olhem quem que vocês colocaram como amigos. Entendeu? Porque o teu amigo é teu companheiro. E teu amigo vai te levar para o caminho bom ou para o caminho ruim. Mas ainda minha mãe falou: olha quem você está pegando como professor, como líder. Entendeu? O Memelik, por exemplo, ele pegava esse conhecimento igual o grande sábio que escreveu o Sahih al-Bukhari, o Imam Bukhari, o autor do Sahih Bukhari, o Imam Abu Daud, que escreveu aqueles ditos do profeta Muhammad. Hoje a gente pega os ditos do profeta Muhammad transmitido por Abu Daud, relatado por Abu Daud, o Imam Muslim. E Memelik, então, ele tinha essa cadeia de transmissão, ele fazia uma cadeia perfeita. Ele não admitia pessoas nessa cadeia fracas, com brincadeiras, mentiras. Ele descartava. Ele pegava pessoas autênticas, que davam exemplo, que pegavam a sunna. E Memelik, a sua liderança na educação, a vontade em buscar o conhecimento e a abordagem que ele seguiu tiveram um grande impacto em torná-lo um dos grandes líderes do Islã. Professor, para quem as pessoas viajavam para aprender e pegar esse conhecimento. Essa liderança e conhecimento de Memelik mostra que alguns sábios, alguns estudiosos falaram dele, da importância que ele tinha na transmissão desse conhecimento. Veja que Sufyan bin Uyayna, que Deus tenha piedade dele, falou, quando foi informado da morte do grande Memelik, ele falou: nada como ele foi deixado na terra. Perdemos algo nobre. A luz do conhecimento, uma das luzes se apagou porque ele morreu. E disse, foi mencionado em um dito fraco sobre a autoridade do mensageiro de Deus, falou assim: já é hora das pessoas atacarem os fígados dos camelos em busca de conhecimento, mas não encontrarão ninguém com mais conhecimento do que o estudioso de Medina. Alguns colocam como fraco, outros colocam como bom. Então, alguns estudiosos falam, esse dito dá importância para aquelas pessoas que foram para Medina, a cidade de imigração, pegar conhecimento islâmico. E Memelik nasceu em Medina e concentrou seu conhecimento em Medina, e as pessoas iam até Medina para pegar o conhecimento do Imam Malik. Entendeu? Outros falam porque não tinham, na época do Imam Malik, igual ele, ali em Medina, se comparando em conhecimento e decretos, fatwas.
tão bom que ele ficou. O grande Imam Shafi'i, Muhammad Idris Shafi'i, um dos alunos do Imam Malik, que é a terceira escola, o próprio Imam Shafi'i, que Deus o tenha, falou assim sobre Imam Malik: Malik é o meu professor, o meu sábio. Com ele eu aprendi conhecimento. Ele que me ensinou e me educou. Veja a educação do Imam Malik, educação do Imam Shafi'i. O Ibn Ma'in falou sobre Imam Malik, falou: Imam Malik foi um dos peregrinos de Deus na criação. A difusão da doutrina do Imam Malik, a doutrina do Imam Malik bin Anas, se espalhou em muitos países, até chegar a vários países da África, e alguns desses países conhecidos como Marrocos, no norte da África. A doutrina, tanto que ali em Marrocos, muitos deles, marroquinos e africanos, seguem a doutrina na jurisprudência da segunda escola islâmica, a Malikiya. Imam Malik está na vanguarda do Marrocos, como um pouco da doutrina de Daoud al-Zuhri. Também falado no próprio Medina, a doutrina difundiu-se amplamente lá em Medina, tanto que ali a doutrina do Imam Malik permaneceu por muito tempo, até que chegou uma outra escola conhecida como Ibn Farhun, assumiu e difundiu a jurisprudência de Ibn Abbas, primo do profeta Muhammad, radiyallahu anhu. A doutrina de Imam Malik chegou até os alunos de Meca, os grandes sábios de Meca pegam essa doutrina e espalham a mesma doutrina da escola Malikiya. Grandes opiniões seguindo Imam Malik. A doutrina de Imam Malik chegou até um lugar chamado Basra. Basra inclui Iraque, Irã e toda aquela região. A doutrina de Imam Malik chegou até o século VII no Egito, até a época de Uthman bin al-Hakam, e foi introduzido na escola de pensamento Malikiya de toda aquela região do Bilad Sham e do Egito. Havia muitos estudiosos, falei da África, falei do Marrocos, falei de Meca e Medina, que é o berço do Islã. As pessoas saíam em busca do conhecimento. Os companheiros do profeta Muhammad, depois que o profeta morreu, eles saíram de Medina, saíram de Meca e expandiram o Islã. Foram para a África, foram para vários cantos da Europa, expandiram a religião do Islã. Entendeu? Eles foram morrendo, mas o conhecimento continuou. Então as pessoas, desde pequena, tinham aquela ânsia, aquele desejo de aprender. Eles viajavam, pegavam o conhecimento, voltavam para a sua terra e fundavam escolas e ensinavam. Foi isso que Imam Malik fez. Ele viajou, onde ele passou, ele fundou escolas. Essas escolas permanecem até hoje, do pensamento do Malik. Entendeu? Então olha a importância que eles deram para ir em busca do conhecimento. Eles saíam para aprender, para adorar a Deus de uma forma bonita e certa. Porque não há como adorar a Deus só para adorar. Eu vou rezar só no automático, só para me rezar. Eles rezavam e sabendo, estou rezando, quando eu falo Deus é maior, Allahu Akbar, ele está imaginando que ele está vendo Deus, porque ele tem convicção e garantia que Deus está observando ele na reza. Então dentro da reza, quando ele saía da reza, ele saía criado. Muitos dessas pessoas, até dentre os companheiros do profeta, e da época do Mehmed e outras pessoas, quando eles iam rezar, parecia que eles estavam anestesiados. Sabe o que é anestesiado? Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, o que ela precisa? De anestesia para não sentir dor. É relatado que um grande companheiro,
do profeta Muhammad, e até depois da época do profeta, outras pessoas seguiram essa doutrina. Deu um problema de diabetes, e diabetes até hoje as pessoas amputam o braço e amputam a perna. Que Deus preserve a todos nós. O que é amputar a perna? Cortar a perna, perder a perna. E quando o médico vem amputar a perna de alguém, é uma cirurgia. Vai dar anestesia, a pessoa vai dormir e vai fazer essa operação. Naquela época, tinha anestesia, mas de outra forma. Um dos companheiros falou: eu não quero me drogar, eu não quero perder a minha consciência. O médico na época falou: não tem que te drogar para você dormir, porque eu vou amputar a sua perna. Ele falou: não, faça o seguinte, eu vou rezar 2 rakas lillah, para Deus. No meu último sujudo, quando estiver rezando, mas deixa no meu último sujudo, você pode amputar minha perna? Olha a posição, ajoelhado, com a testa no chão. Quando eu estiver ali, você pode amputar, porque ele sabe que quando ele estiver lá, ele vai estar conectado com Deus, ele vai esquecer dessa vida. Diferente de nós, quando a gente reza, eu e muitos de nós, a gente está rezando, mas está ligado a tudo que está acontecendo aqui. Estou rezando, estou vendo. A reza não tem você não está sentindo o doce sabor da reza. O Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, um grande sábio, quando ele rezava, ele não sabia o que estava acontecendo no mundo. Ele se desligava do mundo. É relatado que as pessoas entravam e saíam, ele não sabia quem entrou, quem saiu, o que aconteceu. Aquelas 2 horas que ele estava rezando, ele viajava, falava com Deus, ele se desligava dessa vida. Então esse companheiro fez isso. Ele entrou na reza e ele pediu, a pessoa fez. As pessoas foram para amputar a perna. Na última raka, foi e amputou. Claro, amputou a perna, vai sair sangue, ele vai ficar mais. Mas aí os médicos foram, fizeram o procedimento. Mas ele pediu isso por quê? Porque ele se conectou diretamente com Deus. Entendeu? Hoje nós não conseguimos imaginar isso. Eu não consigo imaginar isso. Não sei se vocês conseguem imaginar. Porque eu não consigo ligar o meu corpo, a minha mente, essa conexão espiritual na reza. Eles viajavam direto com Deus. Por isso que a reza é itissar mubasharan ma'al, uma ligação direta com o Senhor. Está falando com Deus. O profeta falou: "Aqrabu ma yakuna al-'abd min rabbihi wa huwa sajid." O momento mais próximo que o servo está diante do seu Senhor é quando ele está prostrado no sujudo. Fajtahidu fi du'a. Então se esforce na súplica agora. A súplica, o que é a súplica? Súplica é uma fala, é você pedir e falar com Deus. Você está lá com a testa no chão, próximo de Deus, sincero, não tem como. Deus não vai negar para você nada. Então aquela preocupação que você tem, tudo aquilo que você está sentindo, coloca agora. Então essa conexão. Então o Imam Ali, ele se esforçava nisso. Ele tinha esse esforço para viajar. E a viagem não era avião, e não era carro nem ônibus. Era viajar em cima de uma montaria, de um animal. Andar, ficar dias andando, dormia para descansar, tomava água, comia um pouquinho para pegar dito, estudava. Estudava, o que ele estudava? Como o profeta vivia, como o profeta se vestia, como o profeta andava,
como o profeta comia, como o Alcorão veio até ele, a escrita árabe. Todo esse estudo que ele pegou, ele e outros sábios, hoje as maiores faculdades do mundo, as faculdades de Medina, do Egito, de Marrocos, estão estudando a doutrina dele. Hoje a gente está estudando esse conhecimento que eles pegaram. Eles tinham cuidado para falar, não, será que isso é exatamente o que o profeta falou? Então ele estudava quem que escutou, de quem, de quem, de quem, de quem, do companheiro e do profeta. Essa corrente é autêntica, então eu coloco no meu livro e vou passar para frente. Se essa corrente não é autêntica, tem alguma coisa, uma falha, a gente larga. Olha a preocupação que ele tinha para passar para nós hoje. Sem dúvida alguma, ele já morreu há um século atrás e está sendo lembrado hoje, aqui em vários lugares. Então é isso que o profeta falou, que quando a pessoa morre, ela não leva nada com ela. E eu falei aqui para vocês, exceto 3 coisas. Quais são? Conhecimento benéfico, memélio. Conhecimento que eu deixei e as pessoas estão se beneficiando. Então eu continuo vivo lá no meu túmulo, recebendo regalias, frutos, nobreza, prazer. Isso não acaba. E a outra coisa, uma caridade contínua. Um poço de água que eu fiz, as pessoas estão tomando até hoje. Uma árvore que eu plantei, as pessoas se beneficiam até hoje. E assim por diante. Uma mesquita que eu construí, uma escola. E a outra coisa, qual que é? Filhos virtuosos, filhos abençoados, filhos que praticam a sunna, o Corão, o Islã, conduta, caráter. A pessoa está morta, mas o filho está dando vida ainda para o pai, está iluminando o túmulo do pai. Ó Deus, tenha piedade do meu pai, tenha piedade. O resto, o carro que eu tanto tinha, ficou, tem outro dono. A bicicleta ficou, a casa ficou, tudo ficou. Não levei nada, mas eu levo essas coisas comigo. Então o Imam Malik e esses sábios levaram com ele conhecimento, deixou para a gente esse benefício. Então ele deve pegar isso e amar esse conhecimento. Eu tenho ignorância em alguma coisa até eu adquirir o conhecimento daquilo. Então eu devo saber qual é a maneira correta de eu sentar, qual é a maneira correta de eu levantar, qual a maneira correta de eu me pronunciar, qual a maneira correta de eu brincar, o que é corrupção, o que é falsidade, o que é hipocrisia, como me comportar com a sociedade. A sociedade hoje tem altos e baixos, tem pessoas boas e ruins. Se eu não entender isso, eu vou enlouquecer. E muitos de nós entram em problemas por não entender esse alto e baixo da vida. Por isso que os profetas vieram, para ensinar para a gente. E as pessoas abençoadas pegaram o conhecimento dos profetas. E o profeta falou: depois que você adquirir o conhecimento dos profetas, ou conhecimentos proféticos, se você não tiver vergonha, então faça o que você quiser. Significa que depois que você adquire o conhecimento, sabedoria, não adquire um pouco de pudor, caráter, então não tem mais jeito. Teu coração está selado. Mas se você for sincero no conhecimento, o teu coração será leve, será puro, e você vai ser um aliado de Deus, e vai ser amado por Deus, e vai ser amado pelos povos dos céus e da terra, por causa do conhecimento. Então a gente não pode deixar a chama do conhecimento apagar. A gente deve sempre ir em busca do conhecimento, estudar, saber de verdade como eu devo
adorar a Deus. Eu falei um pouco do Memele. Alguns entenderam, outros não sei. Eu falei na aula passada da Abu Hanifa. Vamos falar do chefe do Imam Ahmad. Depois eu vou querer fazer um teste para saber até onde a gente sabe. Eu estou mandando para vocês tudo essas aulas em PDF para saber até onde está o nosso conhecimento, o que a gente pegou. Compreenderam? Que Deus abençoe a todos e faça de nós pessoas verdadeiras, iluminadas, pessoas do conhecimento, que amam o conhecimento, que pegam o Islã, praticam o Islã e transmitem o Islã sempre com sabedoria e prudência.